Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que celebro a missa, a Santa Missa, com vocês aqui, os profissionais da Telca, Arquitetura Sacra. Saúdo com estima o nosso arquiteto Aaron Telca, toda a equipe que aqui nesta casa planeja as coisas mais belas para ornar os templos onde nós celebramos os mistérios. Peço a Deus para abençoar tanto vocês, arquitetos, como engenheiros e artistas, colaboradores. Nós estamos reunidos num ambiente de trabalho, mas também num lugar onde nasce uma verdadeira missão evangelizadora, pois quem trabalha com as realidades de Deus evangeliza. Afinal, quem projeta uma igreja não desenha apenas paredes, ajuda a construir um espaço onde Deus será adorado, onde crianças serão batizadas, jovens receberão a crisma, casais celebrarão o matrimônio, sacerdotes oferecerão diariamente o santo sacrifício da missa e incontáveis fiéis encontrarão Cristo na divina Eucaristia. A primeira leitura que ouvimos, retirada do profeta Amós, apresenta uma denúncia muito forte. O povo continuava oferecendo culto, mas já havia perdido a justiça, a verdade e a caridade. Deus rejeita uma religião reduzida às aparências. O Senhor recorda que não basta possuir templos. É preciso que os corações sejam verdadeiros templos do Espírito Santo. Esta palavra nos ensina que a beleza exterior somente tem sentido quando conduz à beleza interior da santidade. O Salmo reforça esse ensinamento quando Deus pergunta: como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? E conclui: quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A verdadeira liturgia nasce da união entre o culto que nós celebramos e o nosso modo de viver, o nosso jeito de agir dentro da sociedade, dentro do mundo cultural, onde nós navegamos no dia a dia. Um templo belíssimo, como vocês aqui produzem os projetos, jamais poderá substituir um coração convertido. Mas um templo verdadeiramente sagrado ajuda profundamente o coração humano a converter-se e a elevar-se até Deus. No Santo Evangelho, Jesus dirige um chamado radical: segue-me. Antes de construir igrejas de pedra, Cristo quer construir discípulos. Toda a arquitetura sacra existe para favorecer este encontro pessoal com Jesus. Uma igreja verdadeiramente católica deve conduzir naturalmente ao silêncio, à contemplação, à adoração e à oração. Quando alguém entra num templo, precisa perceber imediatamente que ali Deus habita de modo especial. Eu creio que neste trabalho de vocês têm sentido um certo sofrimento de ver a qualidade com que foi feito muitos templos na nossa região que realmente não expressam a sacralidade, a beleza, não representa o céu, não ajuda você a contemplar aquilo que Deus quer que nós contemplemos a partir dos nossos templos. Por que isso? Por causa da deteriorização da própria antropologia, do modo de compreender o ser humano. Esse vazio dos últimos 70 anos, que invadiu o Ocidente e invadiu também o mundo da igreja, ele retrata corações frios, corações gélidos, corações vazios, corações relativistas, corações desencantados com o sagrado. Corações que foram se afeiçoando
aquela mentalidade herética do pelagianismo, fazer por fazer, algo profundamente exterior que não foi capaz de contar com aquilo que Deus colocou no nosso interior, que é a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, o ser humano foi se tornando também feio na sua maneira de relacionar com Deus, na sua maneira de produzir o simbólico, que já não é capaz de cambiar o homem daqui para o multiverso da espiritualidade. Por isso os templos feios, incapazes de comunicar a beleza. E vocês olham para esses templos estranhos, desconfigurados, vazios, sem métrica, sem simetria, sem arcos, sem beleza, sem harmonia. E Deus vai dando a inspiração, porque o arquiteto cristão, ele tem esta facilidade dentro da sua sensibilidade, que é uma arte, de contemplar as moções, o que Deus quer, o que Deus deseja que eu projete. E aí entra a beleza daquilo que a tradição foi plasmando no coração da igreja nos últimos 2000 anos. Porque a igreja sempre compreendeu essa missão feita e elaborada a partir da arte. O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, ensina que a Igreja sempre considerou as belas artes entre as mais nobres atividades humanas, a fim de que a arte sacra deve orientar os homens para Deus e para a sua santa glória. Portanto, a arquitetura sacra, ela não é um luxo, nem simples estética. Ela faz parte da própria missão evangelizadora da igreja. Ela faz parte desta natureza ôntica da igreja, essa natureza metafísica, profunda, sobrenatural, que deve marcar a caminhada da igreja neste mundo. Também o Catecismo da Igreja Católica, no número 2502, afirma que a arte sacra é verdadeira quando corresponde à sua finalidade própria. Qual é? Evocar e glorificar na fé e na adoração o mistério transcendente de Deus. Um altar bem concebido, um presbitério harmonioso, um sacrário colocado com dignidade, uma boa iluminação, uma iconografia correta e uma arquitetura equilibrada torna-se verdadeira catequese, silenciosa para o povo de Deus. O Papa Bento XVI recordava frequentemente que a beleza constitui um caminho privilegiado para chegar até Deus. Quantas pessoas começaram a sua conversão simplesmente entrando numa igreja? Nós tivemos, aquela oportunidade de viajar pelas igrejas mais belas da Itália e a gente ficava absorto, com a arte, com a estética, com tudo aquilo que fala aqueles templos. Mesmo numa Europa paganizada como nós estamos vendo, o que está ocorrendo? Jovens que olham para aquelas obras de arte prima, aquelas catedrais góticas extraordinárias, e eles perguntam: por que isso? Como foi feito isso? Qual o significado de tudo isso? E como todos nós temos uma sede de eternidade dentro do nosso coração, Deus usa dessas obras para tocar-lhes a alma, e muitos estão convertendo através da própria arte das nossas igrejas. Por isso que construir uma igreja que obedece esses princípios é fundamental para que nós possamos ajudar as pessoas a encontrar a beleza de Deus. Quantos reencontram a paz diante do Santíssimo Sacramento? Quantos descobriram sua vocação contemplando um crucifixo?
uma imagem da Beatíssima Virgem Maria ou um templo construído para elevar o olhar ao céu. A verdadeira beleza nunca termina em si mesma, porque a beleza conduz ao autor de toda beleza, que é Deus. E vocês já sabem muito isso, já estudaram muito isso. Mas nós podemos reportar a Santo Tomás de Aquino, grande mestre da Igreja da Alta Idade Média, que ensina que o belo possui 3 características importantes e fundamentais: a integridade, a proporção e a claridade. Está na Suma Teológica. Não é difícil perceber como esses princípios moldaram as grandes igrejas da tradição cristã. As antigas basílicas, as catedrais medievais, os mosteiros, as igrejas barrocas e tantas outras obras de arte, como o gótico, continua evangelizando até hoje, porque nasceram da fé e foram construídas para servir a liturgia. A liturgia que é o nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. E eu digo para vocês que nós estamos vivendo um tempo muito promissor. Depois de décadas em que muitos templos perderam parte da linguagem simbólica da tradição, cresce em toda a igreja um movimento de redescoberta da arquitetura sacra. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google por igrejas feias, esquisitas no mundo, vocês vão ficar assustados, inclusive nos Estados Unidos, com as igrejas modernas horrorosas, que a gente não sabe nunca, olhando a esmo, que aquilo seja um espaço para o sagrado. Isso é muito triste. Nós estamos vivendo essa redescoberta da centralidade do altar, da dignidade do presbitério, da beleza do sacrário, da iconografia cristã e da harmonia litúrgica. Não se trata de copiar o passado, mas de permanecer enraizados na grande tradição da igreja, que sempre soube unir beleza, verdade e santidade. Com certeza vocês vão ter muitas dificuldades com muitos sacerdotes que, formados nos últimos 50, 60 anos, lhes foram negligenciada a atividade intelectual calcada sobre a verdadeira arte sacra. Aí você tem aqui no Brasil uma enorme gama de igrejas que realmente são pavorosas. Igrejas que não foram concebidas por arquitetos que rezam, arquitetos sacros. Igrejas que foram feitas por engenheiros ateus, maçônicos, comunistas, arquitetos que tentaram fazer obras que só revelam a estrondosa e angustiante realidade do vazio, que calçam as almas contra os degraus da subida à beleza de Deus. É exatamente aqui que se insere o belo trabalho realizado pela Telca Arquitetura Sacra, aqui de Anápolis, que já também começa a fazer projetos para a nossa Diocese de Formosa. Cada projeto elaborado por esta equipe poderá servir durante muitas décadas, talvez séculos, motivando a atenção dos olhares para o alto. Quantas missas serão celebradas nesses templos que vocês estão projetando? Quantas crianças ali vão receber o novo nascimento pelo batismo? Quantos jovens serão crismados, adultos batizados, iniciados? Quantos casamentos serão celebrados? Quantas vocações nascerão do contemplar a beleza do templo? Quantas confissões devolverão a paz às almas que entrarem nesses lugares tão belos para receberem a absolvição de seus pecados? O arquiteto sacro também participa da missão evangelizadora da igreja, porque prepara o espaço onde Deus continuará derramando sua graça sobre o seu povo. Porque a arquitetura sacra, ela
está em confronto com o profano. O profano está lá, mas o ambiente sagrado está daqui. E qual foi a grande tentação dos últimos tempos da teologia da libertação? Trazer o profano para junto do sagrado. Não só na questão da arquitetura, mas também na questão até do culto, da liturgia e da Eucaristia. Espaços de multiuso, onde se fazia a dança da catira, os bailes, as festas regadas com alcoolismo e, no mesmo lugar, a celebração da Santa Missa. Isso não é de todo superado. Nós ainda temos muitos lugares que conservam esta realidade tão triste. O mundo contemporâneo precisa redescobrir o sentido do sagrado. Quando Deus desaparece do horizonte, também desaparece o verdadeiro sentido da beleza. A liturgia perde profundidade, a arquitetura perde o simbolismo e o homem perde a capacidade de contemplar. Por isso, investir na verdadeira arte sacra significa colaborar diretamente com a nova evangelização. O templo torna-se uma escola permanente, ensinando sem palavras que Deus está presente, que Cristo reina no altar e que toda a vida converge para a Eucaristia. É uma beleza quando você tem um templo formidável que o catequista traz os catequizandos para dar uma catequese com o simbólico que está no templo, desde a subida ao templo, as escadas, o Salmo 121, a contemplação da abóbada, a contemplação da arte, das torres, dos vitrais e por aí segue. Porque no tempo que as pessoas não tinham o conhecimento da língua, da escrita, as igrejas eram usadas para a catequese. Isso ajudou gerações e gerações a manter a fé através das imagens. Por isso a igreja sempre trabalhou muito bem as suas imagens, não para adoração, mas para ajudar as mentes a compreender aquilo que Deus quer falar através do belo, através dessas realidades simbólicas. Concluindo esta meditação, peçamos ao Senhor que abençoe abundantemente o nosso arquiteto Heron, todos os profissionais desta equipe e todos aqueles que dedicam sua inteligência e seu talento à construção de igrejas dignas da presença de Deus. Que São José, patrono dos trabalhadores, intercedam por este apostolado. Que Senhora Santana, padroeira da Diocese de Anápolis, e a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, alcance a todos vocês com a graça de construir templos que conduzam os homens ao silêncio e à oração, à contemplação e ao encontro vivo com Jesus Cristo. Que cada projeto nascido neste escritório seja uma verdadeira obra de evangelização, trazendo a beleza que faz resplandecer através de tudo que vocês produzem, a partir de uma imaginação regada pela unção do Espírito Santo. Que através da beleza que vocês produzem, da arquitetura sacra, a glória de Deus e a dignidade da Sagrada Liturgia reine no coração de cada um de vocês, assim seja. Amém.